Número 4. Eu quero começar hoje uma série de pregações sobre a reconstrução em meio à oposição. Reconstrução em meio à oposição. O livro de Neemias, capítulo de número 4, é a base para esta série de palavras. Há 504 anos atrás, Martinho Lutero liderou uma reforma. Quando ele começou a reforma, ele jamais, em nenhum momento, Martinho Lutero quis dividir uma igreja. Ele queria apenas o que o próprio nome diz, uma reforma. Eu creio pelo Espírito de Deus que nos dias de hoje, a igreja de Jesus precisa de uma reforma. Irmãos, esses caras pagaram com a própria vida para que nós tivéssemos hoje a liberdade de pregar, de ouvir, de cantar. E olha o que nós estamos fazendo na nossa vida com Deus. Olha como que os cristãos estão cada vez mais seculares, cada vez mais pertencentes a esta vida. Hoje era um dia para a igreja ir para a rua, hoje era um dia para a igreja pregar na feira, hoje era um dia para a igreja fazer algo, para o mundo saber que nós estamos comemorando. Eu digo, o Espírito de Deus clama nesta noite. Nós somos uma igreja que ainda precisa de reforma. Aleluia. Aleluia. Neemias capítulo 4, versículos de 1 ao 3. Amém, irmãos? Amém. É muito fácil a gente reconstruir ou construir quando tu está a favor. Você olha para o marido e fala, precisa de cimento está caro. Ele diz, não tem problema, pega lá na conta, lá tem dinheiro. Está precisando de tijolo, vai lá, pega também. Agora, quando você tem que construir ou reconstruir, reformar, mas você não tem dinheiro para fazer isso, está precisando de tijolo, deixa para depois. Ah, não, esse negócio deixar para depois, passa no cartão, rapaz, o juro do cartão é um absurdo. Então, reconstruir quando tem uma oposição é bem mais complicado. E é essa a história de Neemias. Neemias capítulo 4, 1 ao 3, está escrito assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que é que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulhos? E de pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, estava ao lado dele, completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Pai, em nome de Jesus, nos dá a orientação, inspiração, ó Deus, devida para explanarmos esse texto com poder, com unção, com ensino e edificação, para o louvor do Teu nome e também da Tua glória. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós lemos o capítulo 4 de Neemias, nós vamos observar que nele está contido, mais um chato, calma, um minuto, irmão. Nós vamos observar que nesse capítulo está contido uma série, uma lista de oposições contra o povo de Deus. Antes de eu falar o que é uma oposição,
deixa eu te falar o que não é oposição. Geralmente, algumas pessoas dizem, o diabo tem se levantado contra mim. Quando você pega essa oposição que esse irmão diz estar recebendo, e coloca à luz da palavra de Deus, você vai observar que não é uma oposição simplesmente porque o diabo está querendo fazer uma oposição contra esse crente. Às vezes, na maioria das vezes, é uma semente errada que o indivíduo semeou e agora não quer arcar com as consequências do que ele semeou. Então existe oposição que vem sobre a vida do crente porque eu fiz uma semeadura errada, um testemunho mal dado, uma não aplicação correta dos princípios de Deus. E aí quando tudo aquilo que você semear, isso também você colherá. Então o cara semeia errado, e quando vem a colheita, ele, o diabo está me perseguindo. Observe se o que está acontecendo contra a sua vida não é fruto de um erro que você cometeu. Pastor, mas eu me arrependi. Claro, todo mundo se arrependeu. E Deus perdoou, certo? Mas pecados têm consequências. E nem todas as vezes que nós cometemos algum pecado, e todas as vezes ele vai trazer uma consequência drástica. Mas tem a semeadura do erro. Deus é justo, Ele perdoa, mas tem que exercer a justiça. Deixa eu dar um exemplo para você. O cara se converteu, veio para a igreja, mas ele tem, na justiça, que responder por um crime que ele cometeu. Porque agora ele está na igreja, o juiz vai bater o martelo e dizer, não, ele está libertado. Não. Se ele for julgado e comprovado que aquele crime que ele cometeu, realmente foi ele que cometeu, embora agora ele tenha se convertido e se arrependido, ele deve, diante dos homens, pagar sim pelo crime que cometeu. Porque seria muito fácil, o cara comete um crime, assassina uma pessoa, antes do julgamento, que às vezes pedem liberdade, né? Às vezes pedem liberdade. E aí ele vai para a igreja, aceita Jesus, e alguém fala, não, seu juiz, esse rapaz aqui agora ele está congregando a igreja do pastor Hélio, está sendo um crente. Não, segue-se o fluxo da justiça. Tem que ter justiça. Pecado, Deus perdoou, amém. Mas tem que pagar pelo preço que... Isso não é oposição do inferno. Na verdade, é um fruto de uma colheita errada que eu tive ou alguém teve. O que nós vamos ver, baseado no capítulo 4 de Neemias, é uma oposição que surge contra a vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, porque simplesmente ela está vivendo o que Deus deseja que ela viva. Amém? Amém. O que acontece com os judeus? Eles estão voltando, ou voltaram, desculpa aqui, já tinham voltado há um tempo, para Jerusalém, para reconstruir a cidade, o muro e o templo. A maioria desses judeus não estavam em Jerusalém e em Judá há 70 anos atrás, quando Nabucodonosor veio e levou o povo cativo. Muitos dos jovens que foram para a Babilônia não voltaram mais, os velhos também não, morreram por lá mesmo nos 70 anos de exílio. Então alguns dos que estavam aqui viram a glória do primeiro tempo, viram todas as coisas que aconteceram. E qual foi o castigo? O castigo foi o próprio exílio. Então o que eu vou falar aqui de oposição é algo que vai nascer não de um castigo, porque Israel já tinha sido castigado nos 70 anos da Babilônia. A oposição que Sanbalate, Tobias e Gosém, ou Gesem, cometem contra Israel a partir do capítulo 4 de Neemias, é uma oposição com fruto espiritual, ou seja, veio do próprio diabo. Mas antes da gente aprender sobre isso, a gente tem que aprender também que há oposições. O próprio diabo também vai fazer oposição quando você ou eu lançarmos uma semente errada e colhermos o fruto dessa semente, desse
ato errado que nós temos. Vai vir do diabo, porque o diabo é um instrumento que Deus usa para corrigir seus filhos. Como é que é, pastor? Exatamente. A função de Satanás é corrigir crentes que erraram. E Satanás faz isso muito bem. Se tem uma coisa que Satanás sabe fazer, é levar o castigo infringido ao infrator. E é por isso que ele tem raiva de Jesus. Porque Jesus veio ao mundo, aleluia, para nos salvar. Aleluia. A primeira oposição, ou a primeira característica da oposição que o povo de Deus, mais precisamente falando, na pessoa de Neemias sofre, é a ridicularização. Vamos ler? Neemias capítulo 4 diz assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Quando o inimigo sabe que você está reconstruindo sua vida, que você está fazendo tudo correto, que você está procurando não errar mais, o inimigo fica furioso. O próprio texto está dizendo isso. E quando ele ficou furioso, a primeira atitude que ele tentou foi ridicularizar o povo de Deus. A palavra ridicularização quer dizer escarnecer, zombar, caçoar, diminuir ao ponto da pessoa se sentir menos. A ridicularização é um instrumento que Satanás tem usado ao longo dos anos, tanto no reino espiritual quanto no reino físico. Agora tu é crente? Depois que tu aprontou branco, o que tu está fazendo igreja? É uma das ferramentas mais usadas, não é à toa que este capítulo nós estamos pegando como exemplo. A primeira manifestação de oposição que Satanás usa é a ridicularização. É tentar transformar aquilo que Deus fez de tão poderoso, de tão maravilhoso, em algo ridículo. Porque Satanás sabe que eu e você tivemos um passado que nos condena. O que ele não pode nos dizer, porque ele não quer dizer, ele não vai dizer que embora nós tivemos um passado ruim, a cruz tornou o nosso passado num lago aonde ele não pode pescar os nossos pecados. Mas Satanás não desiste de tentar nos ridicularizar. E quando eu falo de ridicularização no texto, a palavra não diz que Sanbalate, Tobias tentaram ridicularizar o povo. A palavra deixa bem claro que eles conseguiram ridicularizar. Ridicularizaram os judeus na presença dos seus compatriotas. Irmãos, por que Satanás conseguiu ridicularizar o povo de Deus, já que o povo de Deus estava fazendo uma coisa que Deus pediu? Diga, a ridicularização, diga comigo, tem dois objetivos. Deus permitir, embora não fiz nada de errado, para mostrar quem eu sou, para revelar quem eu sou. A segunda, também com permissão de Deus, é oriunda daquilo que eu já falei, é uma colheita de algo errado que você cometeu, mesmo que tenha se arrependido. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, por não entender, por não conseguir distinguir que essa oposição é fruto de algo que eu cometi de errado, agora tome cuidado, hein? Existe essa oposição que acontece de coisas erradas que nós fizemos? Existe. Agora, isso não é uma conta que a gente tem que pagar toda a vida. Há pessoas que viram e mexem, pastor, isso aqui é por causa do meu passado, eu fiz muito isso, por isso que o Satanás sempre tem essa... Ei, irmão, minha irmã, por favor, não caia nesse engodo. Amém.
Não caia nessa falácia. Não existe coisas que vão ter consequência para sempre na vida da gente. Peça ao Espírito Santo de Deus que te dê sabedoria para você saber distinguir. Ei, isso aqui já foi perdoado. Eu já paguei por isso aqui. Aliás, eu não, Cristo pagou por mim. Uma coisa é a consequência, outra coisa é ficar escravo da consequência. Por favor. Então consiga fazer a distinção. Ei, isso aqui foi porque, poxa, o pastor falou um negócio comigo e eu respondi. Ou minha mãe falou um negócio comigo e eu respondi. E não respeitei a autoridade dela sobre a minha vida. Estou colhendo isso aqui. É simples, mas é uma vez só. Se arrepende, pediu perdão. Não tem escravidão mais. Nós somos livres. Amém? Amém. Então essa oposição aqui, Deus permite que venha. Não é porque o povo errou, porque o povo já pagou. Os antepassados daqueles judeus já haviam pagado o preço. É que o inimigo das nossas vidas, ele é sagaz. Se você não sabe quem você é, você vai fazer coisas que não condiz com quem você é. Vou repetir. Se você não sabe quem você é, você vai fazer coisas que não condiz com quem você é. Se você não sabe que é filho de Deus, que está trabalhando sob a autoridade, o envio, sob as cartas que Deus escreveu e te deu liberdade para trabalhar em nome dele, você vai responder coisas que não precisa responder. Embora Neemias e o povo foi ridicularizado, você não vai ver Neemias indo até Sanbalate e Tobias para tirar satisfação com eles. Por quê? Porque Neemias sabia quem ele era, o que ele representava, o que é que ele estava para fazer em Jerusalém. Mais à frente você vai ler, e Neemias vai dizer assim: ô Tobias, Sanbalate, eu não estou tendo tempo para vocês. Eu estou fazendo uma grande obra. Amém. Existem crentes nos dias de hoje que ninguém pode falar nada deles. Que eles saem para tirar satisfação, pegam faca, pegam um revólver, pegam um facão, e ainda dizem assim: eu sou crente, mas o meu facão não é. Você nunca foi crente, meu irmão. Se até hoje você é uma pessoa que se irrita, briga e diz que essa irritação é porque você é assim, você vai me perdoar, mas até hoje você não é crente, precisa se transformar. Mas meu jeito é assim, todo jeito de todo homem é assim, e só existe um meio de ser mudado, é quando nós permitimos ao Deus da cruz que mude nossas vidas. Amém. João Alexandre canta numa música e diz assim: o Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive. Às vezes nós somos fera para cantar, e a música é uma arte, e uma arte maravilhosa, ela nos inspira. Olha, sexta-feira, depois do Love Bible, cara, eu nunca tinha sentido tanta presença de Deus depois de uma aula como na sexta-feira. Eu devo ter ficado embriagado até umas 3 horas da manhã, eu não estava nem conseguindo dormir. Porque, cara, quando eu tenho prazer na palavra de Deus, quando eu tenho prazer nas coisas que Deus revela ao meu coração, quando a palavra, como um espelho, me mostra quem eu era, quem eu sou e quem eu posso ser, quando ela dá a mim a identidade de filho de Deus, eu tenho a clareza: eu sou o Wellington Silva Coimbra, eu sou pastor, servo de Deus, chamado para fazer a sua obra a tempo e fora de tempo. Quando eu tenho certeza de quem eu sou, eu não preciso de redes sociais para dar sentido à minha vida. Eu não preciso rebater um irmão que fala mal de mim. Pelo contrário, eu me prostro de joelhos por ele e entrego ele a Deus em oração e digo a ele: Deus, traga tudo de bom sobre a vida do meu irmão. Glória a Deus. Nos dias de hoje, quando alguém fala mal de um crente, ele já olha para aquele irmão como um opositor e começa a orar: Deus mata, Deus não sei o que, põe uma doença, mostra para ele quem que eu sou. Mostra para ele quem tu és, porque é quem Deus é que muda as nossas vidas. Não é o que nós somos, é quem Deus é. Por isso eu digo para você, pelo Espírito de Deus: se você não sabe quem você é, você vai fazer coisas que não pertencem a você, que não é da sua personalidade de filho de Deus. Aí bota no Instagram, bota no Facebook, bota na... Quem me justifica é Deus. Se é Deus que te justifica, por que tu está escrevendo sobre isso? Se é Deus que te justifica, para que tu está jogando ponto para alguém? Usa tuas redes sociais para falar do amor de Deus. Usa tuas redes sociais para evangelizar teus amigos.
compartilhar a Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia. Não, falou de mim. Ah, pai, não, ninguém fala mal de mim, porque eu sou assim, se mexer com meu filho. O diabo mexeu com o Filho de Deus. Veja se Deus se rebaixou. Veja se Deus se rebaixou para tomar satisfação com Satanás. Aleluia. A ridicularização era um método que os exércitos usavam para subjugar aqueles que eram derrotados nas batalhas. Os guerreiros, homens imponentes com as suas armaduras, tinham as suas armaduras retiradas. Ficavam nus, enfileirados, acorrentados pelas cadeias, andando depois de apanhar muito. Era uma maneira do inimigo que havia vencido expor publicamente em praça, pelas ruas, a vitória. A mesma coisa que fizeram com os judeus, também fizeram com Jesus. No livro de João, quero que você abra, no capítulo de número 19. João, capítulo de número 19. Se você sabe quem você é, fique no seu lugar. Não saia para se defender, para dizer nada. Se alguém está tentando ridicularizar você por causa da sua fé em Jesus Cristo, deixa que Jesus Cristo, aleluia, que te salvou, também te justifique. Porque nós somos justificados por meio do seu sangue. Porque nós cremos nele e ele nos perdoou e ele nos lavou de todo o pecado. Aleluia. Versículo 19. João 19. Eita, vento gostoso, maravilhoso. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz. Nela colocou a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, as 3 línguas da Bíblia. Continuando, os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos, dizendo: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia o rei dos judeus. Era comum aos que morriam na estaca, é assim que a cruz é chamada. Primeiramente, a cruz não era chamada de a cruz, era de estaca, era uma estaca. Todas as pessoas que morriam numa estaca, sobre a sua cabeça era colocado um escrito. E esse escrito continha os crimes cometidos por aquele crucificado. Aleluia! Foi propósito de Deus que Jesus morresse na cruz. Aleluia! Diga aleluia, meu irmão. Se Deus não tivesse propositado isso, você não estaria aqui. Aleluia. E o que me alegra também é de saber que a acusação contra Jesus não é uma acusação criminosa. E na verdade, Pilatos, sem saber, até profetizou o que na verdade é verdade. Jesus é o rei, não apenas dos judeus, mas de toda a criação. Glória a Deus. Ele foi aclamado por esses mesmos judeus na sua entrada triunfal em Jerusalém. Pilatos só estava sendo usado por Deus para escrever o que de fato era. E é engraçado, porque
Eles vão reclamar com Pilatos, e olha o que Pilatos responde para eles, no versículo de número 22 e 23. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Pare de me encher o saco. Pilatos já estava de saco cheio dos líderes religiosos dos judeus. O que eu escrevi, eu escrevi. Eu sou a autoridade maior. O que vocês querem encher meu saco? Traduzindo para o português dos dias de hoje. Não havia acusação criminosa contra Jesus. A palavra vai dizer que Jesus, embora homem, foi tentado em todas as coisas e contra ele não foi achado pecado algum. Glória a Deus, Ele assumiu o meu lugar. Eu sim sou, era, e até que ele volte para me restaurar a ele, sou cheio de pecado. Mas ele não teve, não cometeu nenhum pecado. Amém. Eu não sei você, mas quando eu penso que eu assumi o meu lugar devido na cruz, como um criminoso de pecados, aquela placa não seria uma placa pequena, seria uma placa muito grande, para enumerar todos os pecados que eu, pastor Web, cometi, cometo e ainda cometerei, e que Deus me perdoe e que eu me arrependa de todos eles. Mas o que tinha na inscrição, na tábua de acusação contra Jesus? O rei dos judeus. Você sabe que essa morte era uma morte para deixar ele de exemplo. A execução, o castigo, tudo era para espantar as pessoas. Dizer só, se vocês tentarem se insubordinar contra o império, é isso que acontece com vocês. E tanto é que funcionava que o próprio texto vai dizer assim: e muitos judeus leram a placa porque o lugar da crucificação ficava perto da cidade. Então o inimigo, ele é estrategista quando quer nos ridicularizar. Ele pega a placa de acusação e ele coloca num lugar estratégico das nossas vidas para nos envergonhar. Ele coloca na nossa família, ele coloca no nosso trabalho, ele coloca na nossa vizinhança, ele coloca por vários lugares. Mas para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, como está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 8. Mas preste atenção no início do versículo: para aqueles que estão em Cristo, não quer dizer para aqueles que estão vindo à igreja, para aqueles que conhecem a palavra, mas para aqueles que verdadeiramente estão em Cristo, ou seja, guardam em si os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com vocês também um texto que exemplifica muito bem sobre a ridicularização que as pessoas, que acontecia com algumas pessoas. Colossenses capítulo de número 2. Você já ouviu falar naquele ditado: o feitiço virou contra o feiticeiro? Amém, irmão? Amém. Não? Amém. Hein? Ou aquele assim: não cutuca a onça com a vara curta? Olha, eu não sei, eu vou melhorar esse ditado popular. Não cutuque o leão da tribo de Judá com vara nenhuma. Aleluia. Nem com vara curta, nem com vara longa. Não mexa com o leão da tribo de Judá. Com a onça, eu também não te aconselho. Mas principalmente não faça isso com o leão da tribo de Judá. E quando colocaram Jesus sobre o madeiro, estavam cutucando o leão, aleluia, com uma vara muitíssimo curta, e ainda que fosse longa, não serviria de muita coisa para os seus acusadores. Porque eu digo uma coisa para vocês: Jesus não poderia morrer e continuar morto, porque o salário do pecado é a morte. Então, se Jesus não pecou, então ele não tem por que ficar morto. Glória a Deus. Não é isso? Eu trabalho, no final do mês eu tenho direito a mas se eu não trabalhar, não ganho. Então, se Jesus não trabalhou pelo pecado, não tem por que ele ganhar esse salário no final do mês. Então as pessoas pensam que Deus ressuscitou Jesus simplesmente porque Deus é Deus e ele tem poder, foi lá e ressuscitou. Não, existe um princípio: meu filho morreu pela humanidade, mas ele não tem pecado, então deixa eu tomar ele de volta. Deus é Deus de princípios, irmãos. Eu creio no poder de Deus, eu sei que Deus vai fazer e ele faz, mas ele não faz de qualquer jeito. Deus não é Deus de bagunça. Satanás, bora bater um papo aqui nós dois. Conseguiu, né?
está achando que tu conseguiu, foi? Jesus morreu. Morreu como todo homem. Como todo homem não, Satanás. Todo homem morreu no pecado, mas esse aí não. Amém. Tu já sabe o que vai acontecer. Tu já vem com esse teu negócio de ser bonzinho. Eu só sei ser bonzinho. Satanás, dá licença aí que eu tenho que ressuscitar meu filho. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Seria só uma brincadeira se fosse a coisa mais importante das nossas vidas. Glória a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 14, fala um pouco dessa questão de ridicularização, colocar o escrito de dívida contra a pessoa. Vamos lá. E cancelou a escrita de dívida que consentia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando deles sobre a cruz. Presta atenção. Satanás achava que a crucificação seria o grande ato de ridicularização do Filho de Deus. E olha que Satanás aproveitou para entrar na vida daquelas pessoas e bagunçar com Jesus. Aparentemente falando, Satanás estava tendo êxito. Bateu em Jesus, cuspiram em Jesus, zombaram de Deus, zombaram de Jesus. Só que Satanás não entendia, ou se entendia, que era necessário aquele processo. Era necessário que Jesus passasse por toda aquela dor, por toda aquela ridicularização. Eu vou tomar e pedir para você, Jesus não morre com aquela tanguinha. Não morre com aquela tanguinha. Ele é exposto como os vencidos na guerra também eram expostos. Nenhum homem de moral, escute o que eu estou lhe falando, nenhum homem de moral, e eu creio que nessa noite aqui os homens que aqui estão são todos de moral, se sente à vontade de ficar pelado perto de alguém que não é da sua intimidade. Eu sinceramente, eu não quero nem pensar se alguém chegar aqui, tirar minha roupa e me deixar como eu vim no mundo. Jesus foi crucificado como veio ao mundo. A sua vergonha exposta. Aquela tanguinha que você vê é algo que foi colocado em respeito ao Filho de Deus. Não confie que Jesus aparecesse nu todas as vezes que você olhasse para uma cruz. Mas a ridicularização era a esse nível. Quando nós estamos diante da cruz, nós estamos diante de quem nós somos. E diante de Deus estamos nus. Não temos como nos esconder. Não tem paninho que nos cubra. Amém, Jesus. Então Satanás achava assim, está tudo transcorrendo bacana, estão humilhando Jesus, batendo nele. Ele não quis agora pagar o preço por esses pecadores, que ele agora veja o que vai acontecer. Mas o versículo 2, ou capítulo 2 de Colossenses, versículo número 14, diz que ele cancelou a escrita de dívida. No original, essa palavra escrita, não é escrita, mas manuscrito, escrito à mão, feito à mão. As placas eram feitas à mão. Coloca aí o crime que esse rapaz colocou, que esse rapaz cometeu. Então, Satanás, usando, entenda bem, em Romanos capítulo 7, Paulo diz assim: eu não sabia o que era pecado, se a lei não me conscientizasse do pecado. Quando Paulo fala isso, ele não está dizendo que a lei é ruim. Ele está dizendo que na lei, quando nós descumprimos a lei, de uma certa forma, ela vai nos conscientizar do que é errado. A palavra de Deus, ela me conscientiza do que eu fiz de errado. Mas ela não é ruim por isso. Foi porque eu quebrei um princípio da lei do Senhor. Amém? Amém. Diga comigo, a lei do Senhor, é a palavra dele. É a palavra, glória a Deus. Então Paulo diz isso, ó, a lei ela veio para me conscientizar do pecador que eu sou. O que Satanás faz? Como grande mestre da acusação, da ridicularização, ele usurpa. Todas as vezes que nós cometemos pecados, nós infringimos uma lei de Deus.
E isso gera ou gerava uma acusação contra nós. E qual é o trabalho de Satanás? E acusar. Então ele vinha, usurpava daquilo que foi da palavra, para usar a palavra contra o Filho de Deus e acusar o Filho de Deus. Aí está a grande limitação da lei. Porque a lei criava um erro, digamos assim, não é um erro, mas a lei criava, quando eu errava, uma penalidade. Amém? Pastor foi pego em adultério, tem que ser apedrejado. Não tinha salvação. Pastor, e por que Deus criou uma lei tão severa? Porque mesmo Deus sendo amoroso, ele achava, ou queria, melhor dizendo, e Deus não pode achar, porque senão ele teria dúvida, Deus é perfeito. Mas Deus, como cria a lei, cria uma lei rígida para que o homem tenha medo de pecar. Mas isso não foi suficiente. O homem é insaciável no que diz respeito ao pecado. Então no versículo 15 ele diz assim: tendo despojado os poderes, as autoridades, ou seja, Satanás, os demônios, os principados, as potestades, as autoridades espirituais, fez dele um espetáculo público. Eu quero ler antes, diz assim: ele removeu-a pregando na cruz. Versículo 14: cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Essas ordenanças não está falando da lei, mas das acusações de Satanás contra o servo de Deus. Quando diz que Jesus cancelou o escrito de dívida, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, nunca pense que ele está cancelando a lei de Deus, porque o próprio Jesus disse: olha, se alguém acrescentar o tio, tirar o tio, há de se ver com Deus. Jesus não ensinou que a lei tem que ser quebrada, cancelada. Não. O que Jesus cancela são as acusações de Satanás dos pecados que foram cometidos pela quebra da lei do Senhor. A lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é perfeita. O que Satanás estava fazendo, ele estava usurpando, ou seja, pegando uma coisa que não era dele, usando como se fosse dele, para acusar os filhos de Deus. E Deus entrou com um processo de salvação, que já estava preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Precisava de um homem perfeito para quebrar esse ciclo. Satanás agora não pode mais acusar um homem que creu em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e que se rendeu a Ele, que acredita que Ele, por meio da sua vida, da sua morte e ressurreição, e o seu sangue derramado, foi perdoado dos seus pecados, embora sejam os mais cabeludos, embora sejam os pecados mais feios, horrendos, olhando o homem para Jesus, olhando o homem para a cruz, e crendo nele, o homem é perdoado de todo e qualquer pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Não há pecado cometido pelo homem que não possa ser perdoado. Eu concordo que a não sei quem, Richthofen, foi perdoada. Você pode não concordar. Suzane Richthofen. Eu também não concordo. Mas quem sou eu e quem é você? Quem é a nossa opinião diante daquilo que Deus fez? Deus poderia dizer: eu também não concordo, por isso não vou dar meu filho para morrer por vocês. Se tem alguém que não podia concordar, esse alguém é Deus, que teve a coragem de dar um filho, um único filho, para morrer no meu lugar, no seu lugar. E depois de salvar o homem, agora quem foi ridicularizado foi o sistema mundano. Pastor, quem é o sistema mundano? Satanás, a carne e o próprio mundo espiritual decaído, o império das trevas. Quando um criminoso era executado em uma estaca ou uma cruz, era comum pregar uma lista com todos os crimes sobre a estaca. João capítulo 19, 22, nós lemos, vai mostrar que isso foi feito
feito com Jesus. Jesus foi ridicularizado por causa do meu e do seu pecado. Ninguém pode falar da sua vida. Que você desce da sua cruz para se justificar. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender o processo de filiação de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não temos que descer da nossa cruz. Pastor, por que descer da nossa cruz? Jesus disse: vocês também têm que tomar a cruz. Vocês têm que mortificar o vosso eu. Vocês têm que dizer não para as vontades de vocês. Quantas vezes eu já pensei em descer da minha cruz de acusação, de infâmias, de difamações, calúnias contra a minha pessoa. Mas eu não preciso disso quando eu tenho um advogado, quando eu tenho um juiz que trabalha por mim, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Nós estamos descendo da nossa cruz, deixando nossa vida espiritual de lado, para ficar debatendo temas com as pessoas que não nos levam para o céu, simplesmente porque nós não temos ainda o entendimento de que nós somos filhos de Deus. Aleluia. E que por eu ser filho de Deus, Ele me justifica. Ele fala por mim. Ele diz aos meus inimigos: alto lá, onde é que vocês vão com essa acusação aí? Se meu filho pagou por ele todo o preço. Pastor, quer dizer que eu não posso me defender? Pode, meu irmão e minha irmã. Pastor, você não está caindo em contradição? Não! Eu estou dizendo que você não deve descer para se defender desta forma, tirar satisfação com as pessoas, porque as pessoas não entendem. Você quer muitas das vezes justificar para uma pessoa que não entende a palavra, porque aquele que não é espiritual não entende. Como é que eu me defendo então, pastor? Como Jesus se defendeu. Glória a Deus. Com a palavra. Glória a Deus. E como foi que Jesus se defendeu com a palavra? Vigiando e orando. Está deixando de vigiar, está deixando de orar para ficar batendo boca com pessoas que não são espirituais, que não entendem as coisas espirituais. Seu pai não está no caminho ainda, seu irmão não está no caminho ainda, seu marido não está no caminho ainda, então não tem por que brigar. A palavra diz que aquele que não está no caminho não entende as coisas do caminho, porque ele não é espiritual. Às vezes é necessário até mesmo perder para que a pessoa comece a observar que realmente nós mudamos. Porque se a gente continuar ganhando, o que ele vai pensar ou ela vai pensar? Continua do mesmo jeito. Era assim quando ele não era crente. Ele só se contentava quando ele ganhava a discussão. E aí agora Jesus está dizendo: se você quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha após mim. Aleluia. Tem gente que não consegue negar a si mesmo. Não, eu sou assim mesmo. No trânsito, assim. Negue-se a si mesmo. Quando eu levo uma fechada, negue-se a si mesmo. Se bater no meu filho, vai se ver. Negue-se a si mesmo. Você vai continuar assim, você vai perder sua salvação. Tem muito crente que tem mais conhecimento da palavra do que eu, mas não consegue colocar a palavra em prática. Não estou pregando que nós como crente temos que ser besta, otário, vacilão, não. Eu estou pregando que como crente nós temos que ter postura de filhos de Deus. Não tenho que perder meu tempo explicando uma coisa para as pessoas que não vão entender. Neemias não desceu do seu posto para prestar conta com Sanbalat e Tobias. Por quê? Mas eu estou aqui porque o rei me deu carta para vir para cá. Irmão, você está aqui porque você criou uma carta de Deus a seu respeito à palavra. Você está deixando a carta de Deus para entrar nas cartas dos homens. Quem não sabe quem é, faz coisas que não condiz com aquilo que você é. Se você não sabe que você é filho de Deus, você está fazendo coisa dos filhos dos homens. Diz que eu estava sem dinheiro, eu ia fazer essa loucura. Entrei num site desse site de aposta que está e ia fazer uma aposta. Eu falei: o que eu estou fazendo na minha vida, rapaz? Vigia, meu irmão. E está cheio de irmão ganhando uma vida aí, fazendo uma aposta aí no final de semana. É verdade. Está atrás até o dízimo para a igreja. Mas o dízimo não vi, não. Qual é o site? Sportbet. Qual é o site? Sportbet. Irmão, não sei, cara. De repente eu tenho problema, eu tenho defeito. Porque tem gente que faz essas coisas e a consciência não acusa. Natural. Meu espírito não deixa.
E eu louvo ao Senhor por isso. Se for um defeito, eu continuo defeituoso. Eu não consigo fazer essas coisas, eu não consigo. Eu já senti vontade de entrar na lotérica, pegar lá os 6 números mas eu não consigo, irmão. É legalizado, pastor, é pelo governo federal, é verdade, mas eu não consigo. Porque o que vai trazer diferença na minha vida não é uma mega sena. Aleluia. Não é. Glória a Deus. Tem gente que só presta liso, irmão. É verdade. E eu acho que eu sou um desses. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Jesus. Pastor ganhou na mega sena, cadê ele? Rapaz, foi embora. Na igreja. Está morando em Dubai. Está com uma igreja lá. Deus sabe, irmão. Quando tem crente que é tão bacana, tá quebrado, tá liso, tá endividado, igreja todo dia. E ele fica quebrado com o pastor. Quando é que tem culto agora, pastor? Só sexta-feira. Pô, sexta-feira. Rapaz, esse dia tudo isso em culto, pastor. Esse pastor tá com folga, senhor. Fala, Senhor. Começa a trabalhar. Agora na igreja só não tem culto segunda e sábado. Pelo amor de Deus. Não, ainda bem que Deus é Deus. Ainda bem que Deus é Deus. Já pensou? Agora no mundo, quantas pessoas estão orando? Você já imaginou? Para pensar quantos bilhões de pessoas estão orando? Rapaz, e Deus ouvindo essas orações, tudo, meu irmão. Aquele filme O Todo-Poderoso, né? Eu vou dar sim para tudo. O cara acha que está fazendo tudo certo. Ele estragou a vida de um monte de gente. Porque nem sempre, quando nós esperamos um sim de Deus, quer dizer que a nossa vida vai mudar e ser consertada. Às vezes um não vai consertar muito mais. E tem uma coisa que conserta melhor ainda quando a gente entende. Espere. As 3 respostas de Deus: sim, não e a melhor de todas: espere. Aleluia. Porque se Deus está dizendo espere, Ele está falando para a gente que vai fazer. Verdade. Não é? Glória a Deus. Então esperar já é um sim. 75% de acontecer. E espere. Nossa, Deus, eu quero, né? Então, espera, meu filho. Opa, espera. Não é que Ele não vai fazer. Ele só está dizendo que precisa de um tempo mais o negócio maturar. E sabe o que é o negócio que tem que maturar? Não é o que Ele tem para realizar. Somos nós. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, você conhece muito bem. Vou voltar um pouquinho no texto, no capítulo 3. Capítulo 3 de Mateus, versículo de número 16. Olha o que eu estou dizendo pelo Espírito de Deus sobre você saber quem você é em Deus. A pregação tomou esse rumo aí, então glória a Deus, aleluia. Domingo que vem, se Deus permitir, eu falo mais sobre essa reconstrução e oposição. Mateus 3. 16. E eu vou emendar com 4, só para a gente ter uma noção de como que ler a Bíblia é algo maravilhoso. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Mateus 3,16 fala do batismo de Jesus, já no final. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e repousando sobre ele. Ele, João Batista, naquele momento ele viu o céu aberto, o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, Jesus. Então, uma voz dos céus disse, preste atenção no que essa voz do céu diz de Jesus: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, de quem eu me agrado. Quem é que está dizendo que se agrada de Jesus? Deus. E a primeira coisa que Jesus fala, que Deus fala de Jesus é: este é meu filho. Ele vai e fala por Jesus. Não é Jesus que fala: Deus é meu pai e eu sou o filho que agrada a ele. Todo mundo ouviu isso. Pronto. Em seguida, capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou dele e disse: o que ele vai dizer para ele? Fala aí, lê aí.
Deus. Irmão, olha o que Satanás vai falar para Jesus 40 dias depois. Satanás faz isso com Eva, lá no paraíso. Ele pega o que Deus disse para Eva e mete um pouquinho de malícia. Foi isso mesmo que Deus disse. As tentações podem até mudar de tempos e épocas, mas seguem o mesmo protocolo. Primeira coisa que Satanás tenta é tirar Jesus da sua identidade. É tentar desmentir o que Deus falou. Ele é o pai da mentira. Por isso que eu digo, crente que mente precisa se converter o mais rápido possível. Crente que mente e fica confortável mentindo. Eu não consigo conceber isso, irmão. Tenho 30 anos, fiz agora em janeiro, que sou crente, que vou para a igreja, que frequento igreja evangélica. Eu não consigo conceber um crente que está na igreja há 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja lá qual for o tempo, que leu João capítulo 8 e que lá está escrito que o diabo é o pai da mentira e que vive mentindo. Irmão, tem coisa que não precisa a gente mentir, a gente mente por opção. É só falar a verdade. Pastor, já não vou no culto não, porque eu estou chateado, acabou e pronto. Mas o que a pessoa faz? Pastor, não deu para ir no culto não. Rapaz, aconteceu um negócio aqui em casa. Não aconteceu nada, meu irmão, foi só preguiça. E você mentiu. Eu sempre vou bater nessa tecla. Porque é inconcebível que a gente saiba que o diabo é o pai da mentira e a gente minta por opção. Tem crente que não procura nem se desvencilhar, já se entrega. Tem pelo menos que resistir a esse negócio, irmão. E não é só o pecado da mentira, é qualquer pecado. Tem crente que está igual o português quando olha a casca de banana a 1 quilômetro de distância. Começa a chorar. O que você está chorando? Tem uma casca de banana lá na frente, meu pai, eu vou escorregar. Ora, mas se tem como você se desviar, meu irmão? Não se entregue. A própria palavra diz isso: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se você pode resistir o diabo, que é o pai da mentira, você pode também resistir o pecado, que é a arma dele. Mas se você não crê na palavra, irmão, então desista. Então, a primeira coisa, se tu és filho de Deus, não, se Deus falou que eu sou, e Jesus se defende como? Aproxima-se, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus falou para ele? Satanás, a palavra já saiu da boca do meu pai. Que é que tu quer que eu prove para ti? Há 40 dias atrás, quando eu fui batizado, Satanás, vê que Jesus não responde para ele a respeito da filiação que ele tem com Deus. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás, o que me motiva a servir ao meu pai, não é o que eu faço ou o que eu vim para fazer, mas quem ele é para mim. Ele é o meu pai. Aleluia. Ah, pastor, o dia que eu for pastor, você vai ver como é que eu vou servir a Deus. Irmão, você não vai servir a Deus nunca. Se você vai servir a Deus melhor, só o dia que você se tornar um pastor, um músico na igreja, você não sabe que Deus é seu pai. E só isso já é o suficiente. Eu posso vir para a igreja e não fazer nada na igreja, na hora do louvor, da adoração. Eu posso não ter nenhuma ocupação na igreja, mas eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Ele é o meu pai e esse é o meu maior prazer. O meu maior prazer não é porque eu sou pastor e prego todo domingo. O meu maior prazer é porque a presença de Deus é sobre a minha vida. Aleluia. E eu não sou merecedor. Se você só se sente feliz e bem com Deus quando faz as coisas para Ele, você precisa ter alegria em simplesmente saber que Ele é o seu Pai. Amém. E isso não é simplesmente, irmão, é muita coisa. Aleluia. Nós temos um Pai que o universo está na palma da sua mão. E o seu amor cabe dentro de nós. Se Jesus não soubesse quem Ele era, Ele faria coisas que um filho de Deus não poderia fazer. Mas como Ele sabia, Ele disse, Satanás, papai falou há 40 dias atrás para todo mundo ouvir que eu sou filho dele. E deixa eu te falar uma coisa, eu conheço a Bíblia, tá, Satanás? Porque tem muito crente que é filho de Deus, sabe que é filho de Deus, mas não procura conhecer a Bíblia. Aprofundar-se no conhecimento do Pai. Irmãos,
comecei o culto desta noite, a palavra desta noite, dizendo: há 504 anos atrás, Martinho Lutero liderou, não apenas Martinho Lutero, mas outros homens de Deus, mas o mais conhecido é Lutero, liderou uma reforma. Deixa que o Espírito Santo de Deus, nós temos falado de reconstrução, reforma. Deixa que o Espírito Santo reforme sua vida. Quando os caras morriam na cruz, eles colocavam uma placa. Essa placa não existe mais sobre a nossa vida, Jesus removeu, amém? Mas sobre a minha vida e a sua vida existe uma placa. Não mais uma placa de acusação de pecados, mas uma placa que diz em que estado da vida com Deus nós estamos. Nós estamos em obra. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu e você somos uma obra inacabada. Inacabada. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar e agradecer ao Senhor por essa reconstrução, por essa reforma que a nossa vida tem sofrido ao longo das nossas vidas. Te agradecer porque foi arrancada de sobre nossa cabeça toda a acusação pecaminosa contra as nossas vidas. Eu preciso de reforma, Deus. Eu preciso de um coração novo, uma mente nova, todo um ser completo a Ti. Eu creio no perdão do meu pecado. Eu creio no perdão, aleluia, e na consumação da Tua obra em minha vida e na vida de todos aqueles que aqui estão, Senhor. E que o novo e vivo caminho que o Senhor abriu por meio da vida de Jesus Cristo é o caminho no qual nós estamos, é o caminho no qual nós temos caminhado, é o caminho de aperto, é o caminho de dificuldade, mas também é um caminho de glória, é um caminho de unção, de bênçãos, é um caminho, ó Deus, que nos leva ao entendimento de quem nós somos nessa vida. Nós somos Teus filhos, nós somos Teus filhos. Diga comigo nesta hora em oração: Senhor, eu sou Teu filho, eu sou Teu filho, aleluia, eu sou aquele, aleluia, a quem o Senhor perdoou os pecados, a quem o Senhor cancelou os pecados, o escrito de dívida, aquele a quem o Senhor, aleluia, glória ao Teu nome, Jesus, perdoou de todo o pecado, perdoou, aleluia, derramando o Teu sangue sobre nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu fui perdoado, louvado seja o nome do Senhor. Isso alegra o meu coração, meu irmão e minha irmã, isso também alegra o seu coração. Não há ninguém que possa nos ridicularizar, porque o Espírito de Deus nos diz expressamente nesta noite: nós fomos perdoados de todo o pecado. Louvado seja Deus. Abra sua boca e diga comigo: eu criei em Jesus. E todo o pecado que eu cometi, eu confessei, creio e sei que vivo em Cristo uma nova vida, porque eu fui crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na carne, vivo pelo Filho de Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Eu quero só terminar aqui uma coisa. Não vou pregar, só quero que você leia. Esse versículo tem impactado minha vida, pela verdade que ele carrega. Se possível, amanhã, no seu devocional, não sei a hora que você faz o seu devocional, mas você precisa fazer. Eu gostaria que você fizesse o seu devocional baseado no capítulo 3 de Gálatas. Nós já vamos dizimar e ofertar. Eu só quero ler esse versículo.
Gálatas 3, porém 18 e 19. Gálatas 3, 18 e 19. Por que o homem não pode ser salvo pela lei? Tá bom? A herança que ele está falando aqui, nesse texto, é a herança de Abraão. E a herança de Abraão é a mesma herança que nós temos. Mesma promessa. Versículo 18 diz assim: pois se a herança depende da lei, então já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. A herança que Deus prometeu a Abraão não foi por meio da lei, a lei veio depois. Então, olha só, se a herança depende da lei, já não depende então da promessa. Ou seja, o que Deus fez a Abraão foi uma promessa. Depois a lei veio com Moisés. Então o homem não pode ser salvo pela lei. O homem tem que acreditar na promessa que Deus fez a Abraão. E qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Da tua descendência, está falando de Jesus. Então o homem é salvo por meio de Jesus. Esta é a promessa. Então ele diz, porque se Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão, mediante a promessa, qual é então o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Observe que o descendente está com D maiúsculo, está falando da aparição de Jesus. Qual é então o propósito da lei? Versículo 19. O propósito é: a lei foi acrescentada por causa dos pecados. Ou seja, foi uma forma que Deus achou de quê? De modelar os homens para que os homens não pecassem. Por isso a lei foi criada. E tem que ser respeitada, e a lei é a palavra do Senhor. Mas só praticar a lei não salva. Tem que acreditar na existência do descendente, no envio de Jesus. É Jesus quem nos salva. A quem se refere a promessa. A promessa de quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Agora não vou ter tempo para explicar, mas toda a aliança, toda a lei que era feita entre Deus e o povo, tinha que ter um mediador. Jesus é o mediador da lei, da aliança entre Deus e o seu povo. Amém? Então, a lei é importante porque ela nos referencia quem é Cristo. Mas quem salva é Jesus. Amém? Esse versículo tem sido uma bênção na minha vida para eu entender muitas coisas. Então nós somos salvos pela promessa, não pelo cumprimento da lei. Amém? Mas é importante cumprir a palavra de Deus. Queridos e queridas, pode ficar de pé, bora dizimar. Lembra. Quem é que vai cantar ela? Vou tentar aqui. Tá bom. Mudou aí, né? Senhor, nós consagramos a Ti todo o dízimo e oferta levantado nessa casa. Mas a nossa oração é pela vida do ofertante, do dizimista. O dinheiro é importante, mas o que é muito mais importante para nós como igreja é a vida, é a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde física de todos os nossos irmãos e irmãs. E nós oramos então para que o Teu nome seja louvado, glorificado e adorado em todas as áreas das nossas vidas, inclusive, Deus, nas nossas finanças. E entregamos em Tuas mãos a nossa vida financeira, a nossa vida por completo, e Te pedimos, ajuda-nos a ser fiéis a Ti em todo o tempo, em nome de Jesus. E todos digam amém. Está no seu lugar e venha dizimar e ofertar.
Eu vou mergulhar.